Bom dia, a graça e a paz desse Deus maravilhoso. Vamos à leitura anual da Bíblia. Estamos aqui no livro de Isaías, capítulo 11 em diante. A palavra de Deus diz assim: O reino do Messias é pacífico e próspero, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão e a nédia, a ovelha, viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha com o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, que restarem da Síria e do Egito e de Patros e da Etiópia e de Elão e de Sinar e de Ramate e das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e o disperso de Judá, congregará desde os quatro confins da terra. E desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Junto despojarão os filhos do oriente, em Edom, e Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente o braço de mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, que qualquer atravessará com sapatos. E haverá caminho para os resíduos do seu povo que restarem da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei, não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. A ruína de Babilônia e o livramento de Israel. Povo de Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado. Levantai a voz para eles, acenai-lhe com a mão para que entre pelas portas dos príncipes. Eu dei ordem aos meus santificados. Sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante a de um grande povo, a voz de rebuliço, de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista, o Senhor de guerra.
já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu. O Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a coroa que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para seu povo, e cada um fugirá para sua terra. Tudo que for achado será traspassado, e todo que for apanhado cairá à espada. E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, as suas casas serão saqueadas e as suas mulheres violadas. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, tampouco desejarão ouro. E os seus arcos despedaçarão os mancebos, e não se compadecerão do fruto do ventre. O seu olho não poupará os filhos. A Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais. E ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. E as feras que uivam gritarão umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer. Pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel, e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com ele os estranhos, e se chegarão à casa de Jacó. E os povos o receberão, e os levarão aos seus lugares, e a sua casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores. E acontecerá que no dia em que Deus vier a dar-se descanso do seu trabalho e do teu tremor, e da sua servidão com que te fizeram servir, então proferirás este dito contra o rei de Babilônia e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, com ira dominava as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamam com júbilo. Até as faias se alegram sobre ti e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro da tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar os seus tronos e todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós. Já foi derribada no inverno a tua soberba com o sol dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte.
Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para suas casas. Todos os reinos das nações, todos eles fazem com honra, cada um na sua casa, mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como um vestido de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como o corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades, porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei de Babilônia o nome, e os resíduos, e o filho e o neto, diz o Senhor, e reduzi-la-ei a possessão de corujas e a lagoas de águas, e varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? No ano em que morreu o rei Acais, houve este peso. Não te alegres tu, toda a Filístia, por ser quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente e voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus resíduos. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia, está toda derretida, porque do norte vem uma fumaça, e ninguém ficará solitário no tempo determinado. Que se responderá, pois, aos mensageiros do povo, que o Senhor fundou a Sião, para que os opressores do seu povo nela encontrem abrigo? Peso de Moabe, certamente numa noite foi destruída. Ar de Moabe foi desfeita. Certamente numa noite foi destruída. Ki de Moabe foi desfeita. Vai subindo a Bagite e a Dibon e aos lugares altos a chorar. Por Nebo e por Medeba, Moabe uivará. Todas as cabeças ficarão calvas e toda a barba será rapada. Cingiram-se de sacos nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças. Todos andam uivando e choram abundantemente. Assim Hesbom como Eliale andam gritando, até Jaaz se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Fugiram os seus nobres para Zoar, como a novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Oronaim levantam um lastimoso pranto, porque as águas de Ninri serão pura assolação, porque se secou o feno, definhou a erva, e não há verdura alguma, pelo que a abundância que ajuntaram e o que guardaram ao ribeiro dos salgueiros o levarão, porque o pranto rodeará os limites de Moabe, até Eglaim chegará o seu clamor, ainda até Bielim chegará o seu rugido, porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra eles que escaparem de Moabe e contra as relíquias da terra. Enviai o cordeiro ao dominador da terra, desde Sela no deserto até o monte da filha de Sião. De outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon, como o pássaro vagueante
lançado fora do ninho. Toma conselho, executa o juízo, põe a tua sombra no pinho do meio-dia como à noite. Esconde os desterrados e não descubra os vagueantes. Habitem entre si os meus desterrados, ó Moabe. Serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim. A destruição é desfeita e os opressores são consumidos sobre a terra. Porque um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, do tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, a soberbíssima, da sua altivez e da sua soberba e do seu furor. A sua jactância é vã. Portanto, Moabe uivará por Moabe, todos uivarão. Gemereis pelos fundamentos de Qui-Aresete, pois já estão abalados. Porque os campos de Esbom enfraqueceram e a vinha de Sibmar. Os senhores das nações talaram as suas melhores plantas, vão chegando a Jazé, andam vagueando pelo deserto. Os seus ramos se estenderam e já passaram além do mar, pelo que prantearei com o pranto de Jacé, a vinha de Sibma, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom, e Eliale, porque o júbilo dos teus frutos de verão e da sua cega desaparecerão. E fugiu o folguedo e a alegria do campo fértil, e já nas vinhas se não canta, nem há júbilo algum. Já o pisador não pisará as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o júbilo, pelo que minhas entranhas soam por Moabe, como harpa, e o meu interior por Qui-Heres. E será que, quando Moabe se apresentar, quando se cansar nos altos e entrar no seu santuário a orar, nada alcançará. Esta é a palavra que o Senhor falou no passado contra Moabe. Mas agora falou o Senhor dizendo, dentro em 3 anos, tais quais os anos de jornaleiros, será envelhecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o resíduo será pouco, pequeno e impotente. Amém. Amém. Louvado seja Deus.